capítulo 12, Estudando Sempre. Então vamos lá. As despedidas, retomamos as excursionistas sob a nossa guarda e em pouco tempo achávamos-nos de novo no caminho terrestre. Da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada tingiam o distanciado horizonte. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus, e sem maiores delongas, demandamos o ninho doméstico de nossa amiga. Antonina mostrava-se calada, tristonha, dir-se-ia teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. O ministro, paternal, fê-la deitar-se e aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Então veja que interessante. Terminada a visita dessas mães aos filhos lá na colônia Lar da Bênção, elas retornaram, ele foi devolver Antonina ao corpo físico. Ela estava um tanto acabrunhada. Ele diz assim, Antonina mostrava-se calada, tristonha, teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte. Ou seja, o fato dela desprender-se do corpo físico, ganhar a vida espiritual, visitar o filhinho dela que estava lá nessa colônia espiritual, a permanência com o garotinho, a vislumbrar toda a beleza da vida espiritual, deu a ela, Antonina, aquela vontade de ficar lá para sempre, de não querer voltar para a terra, de não querer voltar para o corpo físico. Isso é um dos aspectos que nós já estudamos aqui nesse livro. Geralmente, as nossas experiências no mundo espiritual, na companhia de amigos, de benfeitores, no encontro com os nossos entes queridos, isso geralmente se apaga de nossa lembrança. Porque se nós tivermos a lembrança total das alegrias desses encontros, aqui na Terra nós vamos ficar com uma certa melancolia. Porque para o espírito, a liberdade espiritual é tudo. Se desvencilhar da matéria para ele é júbilo, não é? Difícil nós entendermos isso, porque quando nós estamos aqui no corpo de carne, os interesses da vida física, as nossas preocupações dessa existência nos prendem de tal maneira que para nós o mais importante é essa existência. E aí os problemas do dia a dia, os desafios nos consomem e a gente tem o desejo de viver aqui na Terra. Mas quando a gente experimenta essa liberdade parcial, o desejo é de ficar lá, muito mais lá. Agora viram que interessante? Quando ele volta com ela estava tristonha, querendo ficar lá para sempre, mas bastou chegar em casa que ela já se preocupou com os filhinhos, foi ver se estava tudo certo, as preocupações da vida material a envolveram, facilitando o retorno. E o ministro aplicou o passe, pediu que ela se deitasse junto do corpo, aplicou o passe e ela sentiu como que uma leve vertigem. É como se ela saísse de uma vibração e caísse em outra, a vibração física. Vamos ver o que acontece com ela agora voltando ao corpo. Atendendo ao orientador, demoramo-nos em observação, notando que a Antonina de nossa maravilhosa viagem aderira ao corpo denso,
qual se fora por ele sugada. À maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Contudo, Antonina não mais nos viu. Era agora simplesmente a mulher humana, nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se, sim, do passeio ao lar da bênção, mas através de impressões a se esfumarem rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime que lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos, a se lhe perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava, ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos não lhe restava na alma qualquer reminiscência. Antonina movimentou-se, fez luz e ouvimos-la pensar vibrante: "Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação deste sonho divino. Marcos, Marcos, que saudade, meu filho." O retorno à vida física faz simplesmente que tudo desapareça. É o choque da vibração. Olha lá, ela voltando ao corpo, ele disse assim, que o corpo físico como que sugava a Antonina. E ela então, em espírito, à medida que ela ia se justapondo ao corpo, todas as lembranças, o que ela viveu, aquela volitação, a viagem, tudo que ela falou com o Clarencio, tudo apaga. Olha lá o que ele diz. Antonina aderira ao corpo denso, qual se fosse por ele sugada. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Ela estava lá dialogando, tinha consciência de tudo. Quando ela volta para o corpo e vai se justapondo, se acoplando na matéria, e o último ponto é o cerebral, aí as lembranças desaparecem. Ela só guarda uma lembrança vaga que ela esteve na companhia do filhinho. Ela viu, ela lembra a imagem perfeita, ela sabe que ela esteve com ele. Aqui no corpo a gente vai dizer assim, eu sonhei com meu filho, eu vi, eu guardei a impressão que eu conversei com ele. Ela vai guardar só isso. Tudo que a gente ouve, os detalhes, tudo isso, quando a gente volta aqui para a matéria, desaparece da nossa lembrança. Ah, mas aí não vale, não é? Tinha que ficar com a lembrança total. Mas se a gente ficar com toda essa lembrança, vai nos dar a melancolia, a saudade, um estado conflitante. Isso é apagado. Agora, a essência permanece, fica. A essência fica. Tanto é que ela está consolada, ela está esperançosa, ela levantou com uma sensação de felicidade, de alegria. Ela está bem. É o consolo que ela recebeu. Mas lembrar todos os detalhes aí vai trazer uma saudade, um estado que não vai ajudá-la. É tão grande o que a gente vê e vivencia no mundo espiritual, quando a gente volta para o corpo, a essência fica no nosso inconsciente. No consciente a gente fica atrapalhado, então a gente fica assim, será que eu tive mesmo? Será que isso é da minha cabeça? Será? Mas o conforto está lá, e a orientação também. Se a gente lembrasse tudo, haveria o que eles chamam de interferência no nosso livre arbítrio.
Então, está lá no inconsciente. Mesmo quando se trata de uma advertência, durante o sono, se desprende da matéria, encontra um amigo espiritual, ou mesmo seu anjo guardião, seu espírito protetor. E ele quer te aconselhar para alguma coisa. Meu filho, cuidado, o caminho que você está trilhando, essa situação, ele te alerta. Fica no teu inconsciente, mas quando você volta para o corpo, você não vai lembrar disso totalmente. Porque aí você não faria as coisas não por sua escolha, mas por causa da interferência dele. Fica no inconsciente. Quando você vai agir, vem do inconsciente para você. Mas será que eu devo fazer? Aí você fica naquela coisa de escolher o caminho que você quer fazer. Então a gente não lembra mesmo, mas a gente tem a certeza que esteve ali junto. Agora ele falando, ela era lúcida, quando voltou para o corpo, tudo aquilo do mundo espiritual apaga. Ela já não vê mais os espíritos, ela já não os ouve, a lembrança se apaga de tudo, só vai ficar no inconsciente aquilo que ela precisa. Vamos lá? O ministro abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça como se a envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto. Abraçando a caçula que repousava ao seu lado, novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Mas por que? Indagou Hilário admirado. Raros espíritos estão habilitados a viver na terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal. Como isso é lamentável, alegou meu companheiro penalizado. O ministro, todavia, explicou paciente. Cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama dosagem, para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. Então veja, o próprio Hilário não se conformava. Mas por que ela não lembra de tudo, mas não faz bem? Olha isso aqui que interessante. Raros espíritos estão habilitados a viver na terra com as visões da vida eterna. Quer dizer que sobre a terra, raramente algum espírito encarnado se lembra com amplidão das coisas no mundo espiritual. Raramente. A maioria esmagadora só consegue registrar flashes, lances, né? Não uma lembrança nítida. Por quê? Olha lá. A exata lembrança para Antonina e para nós outros redundaria em saudade mortal. A lembrança, a saudade do mundo espiritual, de tudo aquilo, é tão forte, tão forte, tão forte que poderia nos levar à morte. Tristeza, super tristeza, leva o indivíduo à morte. E outra coisa, olha lá. O contato com o reino espiritual não pode ser dilatado.
para que a alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Se você começar a lembrar tudo, lembrar muito, 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 você vai se desinteressar pela vida física e querer e ansiar liberdade para voltar para a vida espiritual. Aí você não cumpre os desígnios que você precisa cumprir aqui. Você não realiza as tarefas que você tem que realizar. Você não passa pelas provas, pelas lutas que vão te fazer crescer. Não é? Então a gente não tem essa condição. Raros são os espíritos que estão habilitados a isso. Já pensou, você dorme, vai para o mundo espiritual, vê os filhos que se foram, vê o esposo, vê a esposa, vê os amigos, aquela coisa maravilhosa da vida espiritual, aí volta para cá, lembra de tudo aquilo e fica nessa vida difícil, você vai começar a sentir o que ele chama uma saudade mortal da vida espiritual. Você não vai se interessar pelas coisas desse mundo. Melancolia, que é esse estado aí. Ele fala assim, o Espírito, sabe por que uma vaga tristeza muitas vezes se apodera de vossos corações? É a saudade do mundo espiritual, é o anseio por liberdade. Se a gente não tiver apagar essas lembranças, a gente não consegue. Fico vendo assim, o mecanismo da cabeça do Chico Xavier, porque ele estava constantemente entre os dois mundos, né? Lá e cá, lá e cá. Para manter-se equilibrado não é qualquer um. E no início, os espíritos encontravam nele uma certa resistência. Porque quando você volta para o corpo, as lembranças se apagam. Então ele contava que quando ele começou a escrever o livro Nosso Lar, os espíritos precisaram vir, o Emmanuel veio, buscou, tirou ele do corpo, falou, você vai visitar a cidade conosco, com o André Luiz, e foi, visitou tudo. E quando ele voltou para o corpo, eles deixaram a lembrança mais viva, para que ele se lembrasse. Porque quando vai escrever aquilo, a mente dele estava resistindo àquela coisa toda. Porque é muita informação, é muita. Então a imaginação começa a achar que aquilo é fantasia. Então ele precisou viajar e eles, espíritos, reterem na lembrança dele para ele poder ser totalmente passivo como médium para poder a obra aparecer. Mas esses seres, eles são meio melancólicos mesmo. Esses seres assim que vêm à Terra em missão. Você pega esses grandes espíritos, eles têm um quê de tristeza. Eu lembro que o Chico Xavier dizia assim, que ele tinha lá os gatinhos, cachorro, não sei o quê. Então uma vez ele falou assim para o pessoal, eu preciso me agarrar em alguma coisa, senão eu deixo vocês, ele falou para o pessoal lá. Então ele tinha muito assim, amizade com as pessoas, e algumas amizades ele era intensa. Ele tinha amor aos animais, que era uma coisa intensa. Então ele falava assim, eu preciso me apegar a algo maior, né? Então um sentimento de amizade, um sentimento de carinho por um animal, porque senão a vontade é de ir embora daqui. E o plano que ele veio não é planinho como o Nosso Lar, não, hein? É planão lá das alturas. O espírito sente aquela vontade de voltar, ele tem que ficar na tarefa, né? Na luta. Então é por isso que a gente não lembra. Porque senão a gente quer abandonar tudo e ir embora. Oi. O que será que é? Desmaia? Epilepsia, esses estados assim de enfermidade é outra coisa. O que os espíritos encarnados que têm facilidade de deixar o corpo e ir para o mundo espiritual é aqueles estados de êxtase, que está lá no Livro dos Espíritos, que só tem êxtase espíritos mais elevados. O sonambulismo, que não é uma doença, também permite essa liberdade, mas geralmente o sonâmbulo quando volta não lembra nada, então também não resolve nada. A maioria de nós não lembramos. E mesmo o estático, quando volta, ele dá uma certa confundida.
Ele reveste as coisas que ele viu com a linguagem da terra. Por exemplo, Dante, ele escreveu a Divina Comédia, é o passeio que ele faz no céu, no purgatório, no inferno, nas regiões espirituais. Quando ele vai escrever a Divina Comédia, tudo que ele vislumbrava, ele mistura com os conceitos que ele tinha católicos. Teresa d'Ávila, outra estática, ela quando tinha visões, também revestia com a linguagem religiosa. Aliás, a Teresa d'Ávila foi uma das primeiras a falar de cidade no mundo espiritual. Ela descreve, ela andando nas ruas de uma cidade, ela fala, no mundo espiritual. Essas lembranças não são intensas. Oi? Não. Isso daí é cochilo, diz o André. Isso daí é um estado de sensibilidade. Só dele fazer assim, ó, você sente essa coisa. Lembra que ele fala aí que ela teve uma leve vertigem? Dá aquela coisa assim? É isso. Um pouquinho que a gente sai do corpo. Por exemplo, um relaxamento, uma medicação, um estado assim de meditação, mesmo o sono, um leve cochilo, faz isso. A gente desprende, você não foi para lugar nenhum, você fez assim e voltou. Só que isso dá aquela sensação de vertigem, porque você sai de uma dimensão e volta. A impressão é cair mesmo, a vertigem. Até dá um susto na pessoa. Não, o desdobramento é longo. A pessoa sai, viaja, vê e volta e guarda lembranças. É o que o Chico Xavier fazia. Vamos lá? O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarencio quebrou-o quase de imediato, convidando-nos a socorrer o velhinho que nos aguardava. Quem é o velhinho? O avô de Antonina, que está sempre ali, porque a neta lembra dele nas orações, e ele está ali na casa. E ele queria acompanhar a Antonina e o ministro pediu para ele ficar ali, cuidando da casa e das crianças. O nome dele é Leonardo. Dormitava o ancião numa velha cadeira. Quer dizer, ele dormia. Será sono? Perguntou Hilário, mais novo que eu na vida do além. Falei assim, peraí, o cara morreu, está aqui no ambiente familiar, e recosta numa cadeira, está dormindo, isso daí é sono. Dorme o espírito? Sim, confirmou o instrutor benevolente. Na fase em que se encontra, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Não prescinde, assim, do repouso para refazer-se. Examinamo-lo mais detidamente. Sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao nosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. Deixei a Hilário os pruridos da curiosidade que em outro tempo me assaltavam de inopino. Olha só, eles viram lá o velhinho dormindo numa poltrona e ele diz assim, olha, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Ele se mostra tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. Então eles examinaram o espírito que estava ali. E ele diz assim, olha, o corpo espiritual do Leonardo era igualzinho o nosso, do André Luiz, do Hilário, do ministro. A constituição era a mesma. Só que o corpo dele era tão denso, tão opaco, tão pesado, que a impressão que o André Luiz tinha é de que ele ainda estava revestido do corpo de carne, do corpo físico. Tão apegado que ele estava à vida material. A vida mental desse espírito era tão vinculada à vida física que ele passava isso para o corpo espiritual. Era quase um corpo de carne, tão pesado que era, tão denso.
Esse estado, por ele estar tão ligado a uma vida física tão comum, né, dava a ele todas as necessidades do corpo físico. Então ele ficava ali na casa, a hora que a família se reunia para almoçar, ele achava que ele almoçava ainda junto. E ele tinha sono e dormia. E se ele não dormisse? Se ele não tivesse chance de dormir, o que acontecia com o Leonardo? Ficava cansado, porque para se refazer ele tem que dormir. Ele está aqui na dimensão física, espiritual, mais na terra. E os espíritos que vão para a colônia espiritual, precisa dormir? A maioria precisa. Lembra nosso lar? O André Luiz não dormia? Tinha que dormir 8 horas. Até ele ir criando uma acuidade mental, um entendimento, uma vibração diferente, aí ele já não precisava de tanto repouso. Mas eles ainda repousavam. Qual é o único espírito em nosso lar que não repousava, não tinha necessidade de lazer, de descanso, nada? Lembra o governador? No capítulo chamado Amor, Alimento das Almas. Ele se refazia fazendo bem. O simples fato dele estar ali governando aquela cidade, ajudando todo mundo, tomando conta de todo mundo, ele ficava alimentado. Chico Xavier dormia pouquíssimo. Não quer dizer que todo mundo que dorme 3, 4 horas é elevado, hein, gente? Tem gente que dorme pouco por causa do corpo físico, o quimismo cerebral de cada um. E não quer dizer também que quem dorme 8 horas é inferior, é preguiçoso. Não, é estado físico. Porque tem gente que precisa de dormir 7, 8 horas. É de cada um. Isso é coisa do nosso quimismo cerebral, do nosso estado espiritual. Tudo isso tem a ver com o nosso corpo físico. Eu conheço gente muito boa que dorme 3 horas, 3, 4 horas. E eu conheço gente muito, muito boa que precisa dormir 8 horas, senão no outro dia não dá conta do recado. Isso é coisa física. O idoso, depende, eu conheço idoso que dorme 10 horas. Mas geralmente o idoso diminui. O idoso dorme pouco porque ele dorme durante o dia, Vanilde. Cochila no sofá, aí vai dormindo pouco. Não tem atividade, vai ficando restrito. É igual comer. Tem idoso que, quando vai ficando idoso, o idoso vai perdendo a vontade e não come. Eu conheço idoso que está aí com 80 e tantos anos, se ele sentar numa feijoada, meu filho, velhinha arrasa. Então vai de organismo, né? Isso tudo é coisa de organismo. Ele praticamente vivia uma vida normal aqui da Terra. Então vamos lá. Após lhe observar o aspecto desagradável, meu colega inquiriu sobre as razões de tal obscurecimento. Por que esse corpo espiritual tão apagado, tão denso? O ministro não se fez rogado e explicou. O psicossoma, ou perispírito, da definição espírita, não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como na realidade não existem 2 corpos físicos totalmente iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes, impostas pela lei das formas. No círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Renascemos na terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. O dipsômano, alguém sabe o que é isso? Alcoólatra, gente. Que coisa. Então você fala assim, meu amigo, você é um dipsômano. O cara não vai saber que você está falando dele. O dipsômano não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. E há beberrões desencarnados
que se aderem àqueles que se fazem instrumento deles próprios. E imprimindo grave entorno à voz, ponderou: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais que precisam, os pais recebem na vida os filhos que procuram. Ou seja, ninguém nasce no lugar errado. Não é por acaso, todo mundo tem vínculo. Veio nessa família, tem necessidades de vivência com eles. Não é por acaso. Só essa frase aí a gente ficaria aqui o domingo inteiro estudando, né? É muita informação. Mas vamos lá, ele diz assim, ó: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Ou seja, nós estudamos a lei da genética, a lei de hereditariedade aqui, a parte física. Só que o André Luiz disse que esta lei que nós conhecemos, da genética, da hereditariedade, tem uma direção espiritual. Ela é dirigida por princípios que nos escapam. A gente só olha, na verdade, o efeito na lei de hereditariedade. Do pai XY, da mãe XX, não sei o que, uniu tal e deu, porque o da mãe foi mais forte, o cromossomo, não sei o que, determinou o sexo tal, determinou a cor dos olhos, essa carga genética que vai estabelecendo tudo. Mas isso, se a gente for ver, isso já é um efeito. O que é que dirige isso tudo? Por que que veio da mãe e não veio do pai? Por que que pegou esse e não pegou aquele? Né? Por que que isso acontece assim? Porque existe um ascendente espiritual que dirige isso tudo. Lembra no Missionários da Luz, que nós estudamos a reencarnação de Segismundo? Quando o espírito já se envolve no psiquismo dos pais, sobretudo da mãe, ele já começa a influência do espírito a agir. O Divaldo Franco diz que a gestação é um fenômeno de incorporação que dura 9 meses. Ou seja, a mãe acaba sendo médium do espírito reencarnante. Daí a influência que esse espírito geralmente causa na mulher. Porque durante a gestação a mãe fica de alguma maneira diferente. É a influência, porque não é só um corpinho que está formando ali material. No desenvolvimento desse corpinho material, há um espírito que está ligado à mãe. Daí a importância de uma gestação bem cuidada. Não é só tomando medicamentos, fazendo pré-natal, mas é também cuidando do aspecto espiritual. É um espírito que está vindo. É um novo ser. O pai e a mãe têm que conversar, dialogar, colocar música para ele ouvir, harmonizar, fazer prece, conversar, evangelizar o bebê que está lá, participar, receber passes. A gestante ajuda muito na gravidez. Tudo isso é um trabalho, porque é um ser que está vindo. O reencarnante, diz lá no Missionários da Luz, a presença dele atraiu o espermatozoide que tinham as condições do corpo que ele precisava. Na ciência a gente estuda que o espermatozoide que vai alcançar o óvulo é o mais forte. Em verdade não é o mais forte que alcança, é o mais apto às necessidades do espírito reencarnante. E por que que ele chega na frente? Porque ele é como que atraído pelas necessidades espirituais, por uma força espiritual que dirige essa lei de hereditariedade. À medida que isso vai acontecendo e que a divindade vai permitindo para nós isso, é que a humanidade está já ensaiando para poder ser co-criadores nessa parte. A lei vai permitindo que a ciência já vá mexendo. Você veja, antigamente uma criança nascia com uma deficiência e ela ficava com a deficiência.
Então aquilo era uma prova para espíritos desse mundo inferior que nós habitávamos. Nós tínhamos doenças que morríamos cedo. Tudo isso é parte do mundo inferior, onde espíritos inferiores estão vivendo. À medida que esses espíritos vão evoluindo, que as coisas vão progredindo, isso tudo vai sendo erradicado. Hoje, por exemplo, o exame do pezinho, o exame do líquido amniótico e tudo isso já prevê um monte de coisa e evita que a criança venha a ter certas dificuldades. Isso é avanço. Já tem cirurgia intrauterina. A ciência já está avançando e Deus usa desses recursos para a gente poder melhorar. Porque a matéria, gente, também, ela não é uma coisa que estabelece assim, 1 mais 1 é igual a 2, isso e isso. Tanto é que um médico dá um remédio para você, você funciona. Dá para outro, dá uma ação contrária. Existem os quimismos. É o que ele fala aqui, não existe 2 corpos iguais, nós somos semelhantes. Eu tenho coração, você tem coração, eu tenho física, temos os implementos todos, mas cada corpo é um mundo. O que é bom para mim nem sempre será bom para você. Quando a gente estiver já mexendo nesses fatos, nós já vamos conseguir isso tudo. E aí, os espíritos que vão estar reencarnando já não necessitarão das lutas, das provas e das dores que nós tínhamos no passado. Deixa eu só concluir aqui. Diz o Chico Xavier, ele falou isso mesmo, está em entrevista, que no futuro da Terra, a ciência avançaria, libertaria a mulher dos 9 meses de gestação. Aí o pessoal fala assim, mas como que vai ser? Ele falava que seria uma gestação extracorpórea, em hospitais, em laboratórios, mesmo assim, coisa avançadíssima. Isso é lá no futuro, mas seria assim. Agora, vai perder o vínculo, vai perder não sei o quê. Não é. Tem gente que pega uma criança que não é filha dele e a convivência é que faz o vínculo. Tudo, muito mais. Os corpos serão diferentes. A gente caminha para isso. Hoje não tem mais aquelas mulheres parideiras, boa, da anca larga. É verdade, hoje uma mocinha e uma mulher aí, hoje tem um filho, quase está morrendo. Não tem mulher que vai lá, eles falam que ela não tem... Como é que é, doutora? Bacia estreita, não sei o que lá. Quer dizer, ela não é daquelas parideiras. Nossas avós tinham 8, 12, 18. Você acha que um corpinho hoje dessas meninas dá para ter 12 filhos? Não tem, gente. Vai mudando. A mesma coisa, os alimentos que a gente está mudando. Lembra o que os nossos avós comiam? Hoje nós não damos conta de comer aquilo mais. É diferente, o organismo vai mudando, o tipo de vida, vai mudando tudo. A gente vai podendo interferir, mas isso vai acontecendo com a nossa evolução. A lei do progresso. Nós não podemos generalizar. Há estados em que é realmente o espírito reencarnante. Eu conheci um caso da criança, já crescidinha, ela só agarrava-se com a mãe e não queria nada do pai. E se o pai chegasse perto da mãe, ela ia lá, entrava no meio e queria separar o pai da mãe. Era insistente a coisa. Possivelmente é um triângulo amoroso que volta para acertar as contas. Possivelmente. A criança não queria nada com o pai, não deixava chegar perto da mãe. Há outras coisas que ocasionam esses estados na gestante. E mesmo dessa coisa do quimismo. Existe depressão pós-parto, que altera os hormônios. Um hormônio alterado, a gente fica passadinho. Eu já vi um caso de uma pessoa que foi internada e de lá, do plantão e da consulta médica, foi para o psiquiatra e foi internada em hospital psiquiátrico. Sabe o que ela tinha? Nível de açúcar alterado no sangue. Eu não sabia disso. Se o nível de açúcar alterar no sangue, chega no cérebro, faz uma confusão, você fica parecendo louco. E não é louco. Prejudica a memória, tudo. Então, nem toda gestante que cria essa aversão é espírito reencarnante, nem toda gestante é também quimismo.
alterações hormonais. Existe também, já na mulher, essa coisa da maternidade, muito acentuada. Quando nasce o filho, todo o interesse dela volta para a cria. Isso é comum. Proteção, ficar em cima. Geralmente, nesse estágio, o marido tem que entender, porque ele acaba ficando meio de lado, porque a coisa mais forte é mãe e filho, é a cria. Amamentar, a mãe fica, e geralmente isso leva a mulher a querer só fazer isso e esquecer do marido. E às vezes é tão forte isso que ela começa a ter uma rejeição, entendeu? Às vezes é psicológico, às vezes é quimismo hormonal, às vezes é o espírito reencarnante, tem um monte de fatores. O interessante é isso, é que a hereditariedade tem antes um ascendente espiritual. E depois ele diz assim, ó, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso, ou aquilo que buscamos. Então, quando você reencarna, é o clima familiar, é o que você precisa, os pais que você necessita, o vínculo que você precisa, e você vai deter nesse mundo da hereditariedade aquilo que é teu, ou aquilo que você busca porque precisa para viver uma prova, uma luta, uma necessidade. A sua herança espiritual. Então você vai ter aquele corpo que já é uma conquista sua, ou alguma coisa que você precisa e você busca. Então, de repente, para você viver uma expiação, você precisa de uma deficiência tal que aquilo não é seu, mas você busca por necessidade reparatória. Na verdade, tem espírito que nem sabe essas coisas tudo. Só que a lei, ela funciona sem o nosso conhecimento. Então, quando você reencarna, o seu estado espiritual vai atrair essas características que você precisa. Entendeu? É algo que tem uma lei. Como existe a lei da hereditariedade, existe uma lei espiritual que antecede, que faz a coisa funcionar, que é as necessidades do próprio espírito. Quando a pessoa se torna deficiente na vida, tem a ver com o passado, com as necessidades reparatórias, ou foi uma imprudência da pessoa. Você está ali fazendo almoço, e aí você começa, aquele safado, ele me paga, porque eu estou hoje, que você não chega perto de mim, pá. Corta o dedo. Você estava nervosa, alterada, invigilante, imprudente, cortou o dedo. Você bebeu e saiu dirigindo, você pode bater e criar um problema em vigilância. O menino que ficou aí deficiente, ele saiu de moto empinando e passando no sinal vermelho. Ele buscou isso. Agora, quando acontece uma coisa que você não buscou, lá no meio da vida acontece, tem a ver com o seu passado. Necessidade de você viver. Porque aconteceu o quê? Um acidente? Uma doença? Tomou a chuva. Ficou paralítico. É um agente físico que aconteceu. Ele não tinha intenção, ele não estava desrespeitando nada, foi uma coisa que aconteceu. Eu vi um rapaz que ficou também assim, porque ele estava trabalhando, aí começou a chover, ele vinha vindo para casa, correndo, e um raio caiu. E ele ficou com um problema seríssimo também de deficiência. Paralisia infantil, que antigamente tinha, a gente não tinha, né? A criança chegava a um determinado momento e ficava paralítico. São as injunções do meio que a lei dos ascendentes espirituais usa para o indivíduo expiar o passado. Por que ele não nasceu assim? Porque o que ele errou no passado foi lá numa altura da existência que agora ele vai sentir, expiar agora. Não precisou ser a vida inteira, uma parte. O que ele teria de vida ou quando ele fez o mal. Eu já vi um caso assim, uma pessoa excelente, normal e tal, e estava ótima, faculdade, tal, um profissional e deu uma desarmonia mental, a pessoa ficou com quadro de doença mental psiquiátrica.
Mas como uma pessoa inteligente, ativa, não tinha nada do dia para a noite. Pum! Como que eclodiu aquele negócio. Tem a ver com o passado da pessoa. Esse caso está numa carta do Chico Xavier que ele recebeu, que ela explica que no passado, quando ela alcançou tal idade, ela fez algo que a lesou, e agora nesta vida, quando ela chegou na idade e nas coisas que ela estava fazendo, da mesma que ela estava fazendo no passado, que ela usou para o mal, a sintonia buscou novamente, ela enfermou. Era algo que ela trazia do passado. A única coisa é que a fecundação não é feita naturalmente, ela é feita no laboratório. É a mesma coisa. Hoje nós não estamos congelando óvulo e tudo essas coisas. É o que nós estávamos falando. O futuro, nós vamos poder mexer com tudo isso. Já é ensaio para lá na frente libertar a mulher da fase animal. É uma coisa animal. O negócio nasce dentro da gente, cresce lá dentro, né? Uma coisa estranha que causa dor, que causa um monte de problemas. Isso no futuro vai libertar. A gente já está mexendo, fazendo ali. Aí você assim, mas como é que faz o espírito? Estava lá congelado o espírito já com... Não fica congelado. A lei é a mesma. A lei vai usando as possibilidades à medida que as possibilidades vão surgindo com o desenvolvimento da ciência. Quando aquele óvulo preparado tal está a ponto e vai lá e injeta na mulher e dá certo, é aí que o espírito se liga. Mas e aí? As necessidades, o ascendente espiritual está vendo tudo isso. E ainda no estágio que nós estamos, há espíritos que reencarnam em qualquer coisa, que eles não têm tantas condições de fazer escolhas, de determinar. Para eles, onde nascer está ótimo. Já é lucro voltar aqui. Tem um monte de coisa que a gente não alcança, né? De vislumbre. Se houver necessidade de alguma ação, de mudança, numa reencarnação assim, os espíritos vão se incumbir de tudo isso. De uma ação espiritual mais invasiva. Se numa situação dessa, se o espírito pode modificar algum cromossomo depois, alterar alguma coisa para as necessidades do espírito, pode. O espírito tem ação ampliada, né? Como nós estamos ainda nas experiências, nós não temos domínio total disso, os espíritos designados para essas reencarnações já são espíritos previamente selecionados para aquelas necessidades da formação daquele corpo que vai ter. A lei vai buscando uma coisa grande que a gente não tem vislumbre, alcance mental. Mas a lei é essa, ninguém pega nada na terra por acaso ou por acidente. Tudo tem um ascendente espiritual. A única coisa é que não foi do jeito tradicional que a gente está acostumado. E quando não tinha esses recursos, está lá no livro. Que livro que a gente viu? Ação e Reação. Nós não vimos ainda que o Adelino, 2 capatazes do passado que ajudou ele num crime, tem que reencarnar. Mas os 2 vão vir na raça negra. Aí o que acontece? Eles nascem aqui na Terra, de famílias problemáticas, só nasce. E a família joga as crianças na casa do Adelino. Aí o instrutor diz assim, eles têm que vir para ele, para essa família. Mas vieram de um jeito, o jeito que a gente conseguiu deles chegarem aqui. Porque naquela época não tinha essas intervenções que nós estamos fazendo hoje. Um sobrinho problemático. Então tem isso, a lei vai deixando tudo no jeito. Então vamos lá. Lembrei-me repentinamente de algum dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres. Mas vindo ao encontro do meu pensamento, o orientador observou. No campo das grandes virtudes, os pais usam, por vezes, a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício,
Temos no mundo mulheres e homens admiráveis que, consolidando qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância, no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. E sorrindo acrescentou: na família consanguínea ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça, pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho que repousava e continuou comentando mais particularmente com Hilário. Conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Viu isso, gente? Então é isso. Ele olhou lá para o velhinho e disse: olha, conforme a vida da nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Como era o estado mental do Leonardo, esse velhinho que está lá dormindo? O estado mental é o estado da vida física. Ele está totalmente preso à vida material, não tem abertura mental para nada. Que tipo de corpo espiritual ele vai ter? Resultado desse estado mental, não tem outro jeito. Mas aí o Hilário fala assim: e como gênios, homens de bem, têm filhos problemáticos, deficientes, complicados, se eles têm uma vida mental que projeta no perispírito, projeta no corpo, e são pessoas que têm filhos complicados. O que ele diz? Há almas nobres que se transformam em generosos cuidadores desses espíritos altamente endividados. São afetos do passado que retornam hoje para reajustamento. É isso que acontece. Por isso, eles são assim. E finalizando, ele diz assim, ó: mas e se o Leonardo trabalhasse? E se o Leonardo conjugasse o verbo servir? Ele sairia desse estado? Ah, diz o instrutor, o trabalho, meu filho, renova qualquer posição mental. Trabalho renova tudo, muda tudo. O indivíduo está lá no mundo espiritual, nesse estado. Para ele sair desse estado, o que ele tem que fazer? Trabalhar. Renovação mental. Usar a mente, usar tudo, senão não consegue. Então eles queriam estudar o Leonardo, o caso dele ali, tudo, mas não tinha jeito do estado que ele estava. Mas eles vão voltar a estudar e analisar o caso do Leonardo. Vão fazer uma análise mental do Leonardo. E essa análise, gente, é o próximo capítulo. É importantíssimo esse capítulo. Análise mental. Nós vamos ver tudo e aí nós vamos entender muita coisa. Tá bom?